Eu vos saúdo no nome de Jesus Cristo e hoje eu quero compartilhar uma mensagem que tem como tema estratégias de Satanás para desacreditar o conhecimento bíblico. Nos dias atuais, o inimigo das nossas almas, Satanás, vem usando todas as ferramentas possíveis no intuito de desacreditar o conhecimento de Deus. Ele busca de todas as formas fazer com que as pessoas não busquem conhecer mais a Deus, conhecer mais o Senhor por meio da sua palavra. Então, eu quero mostrar como Satanás geralmente vem fazendo isso. Em seguida, nós buscaremos uma solução à fuga das estratégias de Satanás. Em primeiro lugar, Satanás tenta desacreditar o conhecimento bíblico, gerando dúvida nos corações, distorcendo a palavra de Deus. Ele faz isso desde o começo, desde o paraíso, quando ele lançou a famosa pergunta: não foi assim que Deus disse? E tentando distorcer a palavra de Deus, gerando dúvida em relação ao conhecimento de Deus, à palavra de Deus propriamente dita, aquilo que Deus falou. Satanás tenta fazer com que as pessoas não conheçam realmente a Deus e a sua vontade. Em segundo lugar, gerando descrédito, com a ideia de que não precisa estudar tanto. A Bíblia é a palavra de Deus, nós já sabemos disso, mas a Bíblia é um livro geralmente de fácil compreensão. No entanto, há questões muito difíceis de entendermos na palavra de Deus. São questões, por exemplo, da cultura, da época em que os textos foram escritos, da língua. Estamos distantes de tudo isso, porque vivemos no Brasil, no século XXI, falamos português, lemos geralmente a Bíblia numa tradução e precisamos estudar bastante para aprender o real sentido das Escrituras, sobretudo naquelas passagens mais difíceis, tá? Então, gerando descrédito. Em terceiro lugar, gerando preguiça e falsa espiritualidade. Essas pessoas geralmente são muito perigosas, porque são as pessoas que dizem que não precisa estudar tanto, geralmente nem se dedicam à leitura bíblica diária e à meditação bíblica diária. Mas é a ideia do basta o joelho no chão, basta orar que Deus vai me dizer tudo que tem na Bíblia. Não, ele não vai dizer. Isso é uma ideia diabólica, isso é uma ideia satânica. Ele vai revelar a sua vontade àqueles que estudarem a sua palavra. E, em consequência disso também, orarem, é claro, mas gerando preguiça e falsa espiritualidade. Porque quando a espiritualidade é verdadeira, as pessoas são aproximadas da palavra de Deus, não são repelidas da palavra de Deus. Não pode haver espiritualidade verdadeira, vida piedosa, sem o estudo, sem o conhecimento de Deus através do estudo bíblico. Em quarto lugar, gerando superficialidade. A gente já sabe como funciona. São as pessoas que não crescem no conhecimento bíblico porque não continuam a buscar a Deus e a sua palavra. Isso é muito comum em pastores, isso mesmo, em pastores. Pastores que já estão no ministério há décadas e que não buscam fazer um aperfeiçoamento, que não têm uma vida dedicada ao estudo bíblico e à leitura atrelada à Bíblia, não apenas da leitura bíblica, mas leituras de livros como homilética, hermenêutica, teologia sistemática e outras áreas do saber teológico, do saber bíblico teológico. A ideia é que eu já aprendi isso. Tudo que você tem, jovem seminarista empolgado, vai passar com o tempo. Isso, na verdade, é uma ideia que Satanás tem lançado e divulgado através da vida de muitos no meio da igreja, tá? Em quinto lugar, Satanás tenta desacreditar o conhecimento de Deus, o conhecimento bíblico, gerando orgulho. Quero estudar para ser melhor do que os outros. É o que geralmente esse tipo de gente pensa. Esse tipo de coisa não gera verdadeiros adoradores de Deus, mas inimigos de Deus, pois a Bíblia diz que o soberbo é inimigo de Deus. Então, na verdade, quem pensa em estudar a palavra de Deus, mas tem como objetivo principal querer demonstrar toda a sua erudição, todo o seu conhecimento, está tremendamente antagônico ao que a Bíblia diz, porque o orgulhoso torna-se inimigo de Deus. Em sexto lugar, gerando frieza espiritual. Não preciso orar, basta estudar. Qual é a asa mais importante de um avião?
É a do lado direito ou a do lado esquerdo, né? Assim como o avião precisa de duas asas para funcionar bem, o cristão precisa ouvir a Deus no estudo bíblico e falar com Deus através da oração, tá? A ideia do não preciso orar, basta estudar, é o outro lado do número 3, gerando preguiça e falsa espiritualidade. Então, a frieza espiritual também acontece quando as pessoas só querem estudar, só querem nutrir a mente, mas não nutrem o coração. Quando não se dedicam a Deus através da oração, mas apenas através da leitura bíblica ou da leitura teológica, que também muitas vezes acaba substituindo a leitura bíblica devocional, isso vai gerar descrédito com o conhecimento de Deus. Em sétimo lugar, gerando mentiras. A Bíblia é um livro muito antigo, não serve para hoje, né? A aparência de erudição que a academia teológica passa é, na verdade, uma tremenda rebelião contra Deus e sua palavra. Quando os homens querem saber mais do que Deus, tendem a ir de mal a pior. Então, a ideia de que a Bíblia é um livro muito antigo e não serve para hoje, né? É mais uma ideia diabólica, mais uma estratégia diabólica, gerando mentiras no meio do povo de Deus, e a academia tem sido usada em grande parte para difundir esta estratégia de Satanás. Em oitavo lugar, gerando incredulidade, como mensagens do tipo: a Bíblia não é a palavra de Deus. Essa informação é passada há vários séculos, muitas vezes por aqueles que se dizem os maiores especialistas em teologia. Nem tudo que reluz é ouro. São pessoas que às vezes têm altíssimo grau em teologia, como mestrado e doutorado, mas geram incerteza no meio do povo de Deus ao afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, ou que ela se transforma em palavra de Deus, ou mesmo que é um livro antigo, como o argumento anterior na questão da mentira. Então, quando a incredulidade é lançada, a ideia é que Satanás está usando essa pessoa, ou este grupo, como os teólogos liberais, por exemplo, que insistem em dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que nunca foi, na verdade, né? Em oitavo e último lugar, em nono e último lugar, gerando repulsa. A ideia de que o conhecimento só traz orgulho. Esse é o outro lado da moeda, né? Essa atitude também é arrogante, mas traz uma capa de vida piedosa que consegue enganar muita gente. Então, é o tipo de gente que diz: eu não vou estar no seminário porque fulano de tal foi, ou eu não vou me dedicar ao estudo bíblico, nem fazer um curso online, nem ler livros teológicos, eu vou ler só a Bíblia, porque o conhecimento só traz orgulho, eu não quero ser orgulhoso. Na verdade, esse tipo de atitude já é profundamente arrogante. Então, eu fiz um resumo daquilo que eu acredito que sejam as principais estratégias do diabo para desacreditar o conhecimento bíblico, e ele tem conseguido, infelizmente, muito êxito, mas aquele que atentar para a palavra de Deus não permitirá que isso aconteça na sua vida. Então, eu pergunto então, como escapar dessas estratégias de Satanás? Só há uma forma de fazer isso, é buscando o real sentido do conhecimento de Deus. E o próprio Deus nos diz isso na sua palavra, e eu quero abordar então 8 questões a respeito disso. Em primeiro lugar, nós vemos que conhecer a Deus é a melhor coisa que podemos ter. Em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, lemos o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Ainda, o livro de Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, diz o seguinte: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Então, a maior riqueza que alguém pode ter não é de ser sábio, né? Nem de ser forte, nem de ser rico, mas em conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Se alguém quiser se gloriar, o próprio Deus diz: glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor que pratico a fidelidade, a justiça e tudo mais, o direito e a justiça na terra. Então,
O verdadeiro conhecimento de Deus é um motivo para ter orgulho, não orgulho pecaminoso, né? Mas um santo orgulho e não vergonha, tá? Em segundo lugar, para escapar das estratégias de Satanás, saber o real sentido do conhecimento bíblico, sabemos que o conhecer a Deus liberta-nos do pecado. Em João capítulo 8, versículos 31 e 32, diz o seguinte: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verdadeiro conhecimento de Deus liberta-nos do pecado. Que bênção, né? Em terceiro lugar, conhecer a Deus deve ser buscado constantemente. Vemos que conhecer a Deus é algo que é vivido na prática. Conhece-se a Deus estudando a palavra, orando, mas também vivendo, andando com Ele. E lemos sobre isso em João capítulo 7, versículo 17, que diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: você quer saber se o que eu estou dizendo é verdade? Se é de Deus mesmo? Então esteja disposto a obedecê-lo, que Deus vai se revelar àquele que estiver disposto a obedecê-lo. Em quarto lugar, conhecer a Deus deve ser buscado em oração. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nós lemos: orai sem cessar. Não devemos parar de orar nunca. E o que significa orar sem cessar? Significa orar todos os dias, o dia todo. Não vamos deixar de cumprir as nossas obrigações familiares, de trabalho, de estudo e tudo mais. Não, não é isso. Para ficarmos de joelho orando. Mas enquanto estamos caminhando, podemos orar, falar com Deus. Enquanto estamos tomando banho, falamos com Deus. Enquanto estivermos presos na fila do banco, devemos estar falando com o Senhor, meditando na sua lei, remoendo, né, repassando mentalmente a sua palavra e pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós, e por aí vai. Em quinto lugar, conhecer a Deus é o começo da vida eterna. Jesus disse isso em João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vida eterna é conhecer Deus, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que Ele enviou. Em sexto lugar, conhecer a Deus de verdade deve ser o fim principal do ser humano. Em Oséias 6:3 nós lemos: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Devemos conhecê-lo continuamente. Conheçamos, mas não é um ato único, parado, realizado de uma só vez. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em sétimo lugar, conhecer a Deus é o desejo do povo de Deus. Entre tantas passagens bíblicas que falam a respeito, lemos em 1 Coríntios 13, versículos 9 e 10 o seguinte: porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é parcial será extinto. Nós conheceremos a Deus com muito mais intimidade na eternidade. Quando vier o que é perfeito, o que é completo, quando Jesus Cristo voltar, aí nós conheceremos muito melhor do que conhecemos hoje a respeito de Deus, porque o próprio Deus nos ensinará. Em oitavo e último lugar, o conhecimento de Deus é o maior tesouro que temos no mundo. Lemos isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, que diz: sim, de fato considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Paulo estava falando a respeito de toda a sua vida e toda a sua pompa que ele havia conseguido por causa do seu status no judaísmo. Da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, quanto à lei fariseu, estudou a lei aos pés de Gamaliel e tudo mais. Era um respeitado rabino, um respeitado professor, líder do judaísmo, tá? Atrelado à sinagoga, sobretudo, como os fariseus eram atrelados à sinagoga muito mais do que os saduceus, que por sua vez eram atrelados ao templo e por aí vai. Então ele abre mão de tudo aquilo, e não era pouca coisa, por causa de Cristo. O melhor conhecimento que a gente pode ter nessa terra é o de Jesus Cristo. O que é que nós estamos nos amarrando para não conhecer a Cristo? Com que estamos nos amarrando? Liberte-se.
Abra mão de tudo que você precisa abrir para conhecer a Jesus Cristo, tá? Só Jesus Cristo é que vale a pena, é que faz a vida valer a pena. Só vale a pena viver nesse mundo por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, entregue-se, tá? Não desacredite no conhecimento bíblico, abra mão dessas estratégias de Satanás. Busque o real sentido do conhecimento de Deus, que nos liberta, que nos dá vida eterna, que nos dá alegria e tudo mais. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.